Boa noite, a paz e a graça. Vê se vocês conseguem ouvir aí. Sim, está ouvindo. Bom, 8h05, 8h10, nosso horário de início já passou, conforme nós dissemos, não aconteceria, mas é a primeira vez, quero a paciência dos irmãos que estão nos acompanhando agora virtualmente, os irmãos que estão entrando, irmã Carla, irmã Marlene, irmão Valmir, Édel, Íris, Brisamar. Quero saudar a cada irmão com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitem esse momento para pegar o link do Sem Fronteiras, o link da transmissão, envie nesse momento inicial, nesse próximo minuto, para todo mundo que você conhece. Esse é o nosso culto, nossa reunião Sem Fronteiras, a primeira reunião presencial. É motivo de alegria, claro, e eu quero que cada irmão, agora abraçando essa visão evangelística, de levar o evangelho puro e simples de Cristo, de levar esse evangelho adiante, de propagar essa mensagem, abrace agora conosco essa visão de multiplicar as possibilidades de quem ainda não ouviu a verdade, ou daqueles que ouviram sim, mas ouviram ainda de um modo ainda infantil, ou ouviram de um modo ainda ainda sem substância. Vamos ajudar essas pessoas, amém? Vamos ajudar os nossos irmãos. Então eu quero dar as boas-vindas aqui, mais irmãos entrando, Edjanete, Ismael, Antônia Silva, Crícia, Remilton, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos dar início efetivo à nossa primeira reunião presencial Sem Fronteiras. Pai amado, é no nome santo de Jesus que eu quero colocar, Pai, as nossas vidas em suas mãos, porque nós reconhecemos, Pai, que todas as coisas são provenientes de Ti. A Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas é uma necessidade do nosso ser, Pai. Nós carecemos do Teu amor, nós carecemos da Tua graça, nós carecemos da Tua visitação, Pai, sobre as nossas vidas. Sim, Pai, nós precisamos experimentar a cada dia a Tua presença, o Teu amor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento declarar a nossa dependência em Ti, porque todas as coisas, Senhor, são para Ti, todas as coisas provêm de Ti. O Teu amor superabundando em nossas vidas, Senhor, nós não precisamos de mais nada. Por isso, Senhor, vem em nossas vidas nesse momento derramar do Teu amor, Pai. Seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido, porque Tu és digno de toda honra, glória e louvor. E assim, Senhor, nós iniciamos essa primeira reunião do Sem Fronteiras, reunião presencial do Sem Fronteiras. Nós sabemos o tanto que temos que avançar para a propagação da Tua verdade, para a propagação da Tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, prepara cada coração, prepara cada alma, Senhor, prepara cada um para receber de Ti e que essa semente seja multiplicada nos corações, Pai, no nome santo de Jesus. Amém? Graça e paz, boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo Linhares e eu estou aqui para uma noite sem fronteiras, né? Que Deus abençoe você e que você possa aproveitar cada momento deste culto. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por
uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Que nós venhamos guardar sobre todas as coisas, assim como a palavra nos instrui, o nosso coração. Amém? Estendo minhas mãos na esperança de tocar tuas vestes, e achar virtude toma o meu coração. Me conheces melhor que eu mesmo, sabe o que eu preciso, sabe o que eu procuro, sonda os meus caminhos, te entrego tudo. Toma o meu coração, me transforma, me faz e refaz, meu Senhor. Quantas vezes necessário for, quebra e torna tudo novo pra tua glória. Estendo minhas mãos na esperança de tocar tuas vestes e achar a virtude. Toma o meu coração, me conheces melhor que eu mesmo, sabe o que eu
eu preciso, sabe o que eu procuro, sonda os meus caminhos, te entrego tudo. Sabe o que eu preciso, sabe o que eu procuro, sonda os meus caminhos, te entrego tudo. Toma o meu coração, me transforma, me faz e refaz, meu Senhor. Quantas vezes necessário for, quebra e torna tudo novo. Toma o meu coração, me transforma, me faz e refaz, meu Senhor. Quantas vezes necessário for, quebra e torna tudo novo. Faz e me faz pra tua glória. Faz e me faz e me faz pra tua glória. Faz e me faz e me refaz pra tua glória. Faz e me faz e me refaz. Irmão. Glória a Deus. Kirali Soares colocou aqui no chat que hoje possamos tomar o espírito evangelístico de Filipe ao explicar ao etíope como podemos entender a verdade acerca do Pai. Essa passagem ela é muito forte para esse momento, ela é muito representativa, porque quando nós começamos o Sem Fronteiras, pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Quero agradecer cada irmão que veio aqui presencialmente, porque é tão difícil você ministrar para a câmera, você olhar para ninguém e estar ali ministrando e você falar dessa palavra tão maravilhosa para ninguém. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. E falar dessa passagem, irmão, é falar exatamente do Espírito que Cristo deixou para que nós pudéssemos cumprir nessa terra. Quando nós começamos o grupo Sem Fronteiras, foi tudo muito difícil. Eu lembro dos primeiros passos, pastor, eu lembro dos primeiros momentos que nós iniciamos, mas eu quero falar sobre isso com vocês, nessa primeira reunião presencial Sem Fronteiras, eu quero falar sobre isso um pouquinho, mas eu não vou falar como quem dá um aviso, como quem dá um recado, não, eu vou falar como quem cumpre o mistério de pregar a palavra, de ministrar o evangelho de Cristo. Eu quero que vocês abram para me acompanhar, Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Enquanto vocês abrem, eu quero agradecer a cada irmão que agora está participando aqui também pelo chat. Edizone, que maravilha. Edizone é uma amiga nossa aqui de Brasília, Rodrigo, Silas, Ronaldo, Selma e tantos irmãos que estão, Cleide, outros irmãos que estão mandando mensagens, muito obrigado, glória a Deus pela vida de vocês. Efésios 2, versos 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado
cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, vou repetir, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Essa passagem, eu achei bastante, eu vou repetir a expressão que eu falei há pouco, bastante representativa para essa primeira reunião, porque quando nós começamos a ministração, o ministério, na verdade, do Sem Fronteiras, alguns irmãos de outros estados entraram em contato com o ministério, foram lá no site, pegaram o e-mail dos pastores que consta lá, e eles falavam: olha só, tudo bem, eu estou ouvindo que Deus nos ama, eu estou ouvindo que a graça de Cristo, ela nos redime, ela nos salva, eu estou ouvindo que eu não preciso estar buscando Deus atrás de um balcão, de modo a efetuar trocas com Deus, para poder fazer com que Ele meça quantas coisas boas eu estou fazendo, para ver do que eu sou merecedor. Hoje eu compreendo que Deus, Ele não é isso, que não há uma moeda de troca para com Deus. Mas agora, pastores, eu vou perguntar para vocês, eram essas as mensagens que os irmãos de outros estados mandavam. E agora? A pergunta que todo irmão de coração sincero tem que fazer, quando você começa a ouvir a verdade, e começa a ver que essa verdade, isso que você passou a ouvir, tem sentido dentro das Escrituras, tem sentido dentro do todo demonstrado por Cristo, do amor demonstrado por Cristo, aquele que da cruz não ousou declarar nenhum mal, ele não lançou maldição, pelo contrário, da cruz, ele evocou a nossa própria ignorância, a ignorância do ser humano, ele evocou para poder falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa. E quando você começa a ouvir que Cristo, Ele é vivo, que Cristo, Ele age no coração, que Cristo, Ele não é um bando de doutrina, um bando de dogma, um bando de coisas a fazer, um bando de procedimentos em que você pega a caneta dentro de um rol e você fala: opa, esse primeiro ponto eu cumpro, esse segundo ponto eu cumpro, esse terceiro ponto eu cumpro. Já citei isso aqui, mas eu vou citar a título de exemplificação de como é isso na nossa vida. Eu e a Loura estávamos no encontro de casal, como nós íamos todo ano para Caldas Novas, e tinha um rol de coisas por fazer do palestrante de casais, e ele falou: eu quero que vocês anotem sobre a vida de vocês. E a gente foi ticando, eu acho que eram uns 12 a 15 pontos diferentes, eu não me recordo ao certo. Eu sei que nós falamos assim: nossa, nós estamos fazendo isso tudo para o nosso casamento. Esse já era o 4º ou 5º encontro que a gente estava indo em Caldas. E foi o primeiro encontro que a gente saiu brigado. Foi o primeiro. Mas calma aí, você vai para o encontro de casais e sai brigado? É isso que acontece quando a gente troca Cristo pelo nosso ego, pelo nosso brio, e alimenta a sede de ser, a sede de querer parecer, a sede de ter, a sede de virar um expoente, a sede de... Quando, na verdade, tudo que Cristo Ele quer nos ensinar, tudo que Cristo Ele quer nos mostrar, que o caminho da redenção, Ele passa o caminho oposto, que é o caminho de abnegar o ser, é o caminho do não ser, que nos traz a redenção. É engraçado, e a gente começa a pregar sobre isso, e as pessoas que ouvem começam agora a conflitar essa grande verdade, começam a conflitar, porque a vida toda se ouviu o quê? Que você precisa ser cabeça, que você, líder, você não pode mostrar para os seus liderados a sua fraqueza, porque senão eles vão cair. É uma vergonha um líder mostrar que peca. E assim, nós vivemos uma vida de hipocrisia, uma vida de mentiras, uma vida de enganos, onde todo mundo é tão pecador, tanto quanto o outro, mas ele agora se veste de uma roupa de santidade própria, que não é a santidade de Cristo, é santidade própria, ele se fantasia.
O termo hipócrita, ele vem do antigo, lá da Grécia, quando eles apresentavam aquelas peças, o hipócrita era simplesmente o artista, aquele que se vestia de outra pessoa. E ele ganhou esse sentido pejorativo com o tempo. Hoje, se você chama alguém de hipócrita, você está dizendo o quê? Que é uma pessoa fingida, que é uma pessoa dissimulada. Quando, na verdade, o termo hipócrita, ele vem dessa origem que diz, é um artista, é aquele que se veste de outra pessoa, mas aí ele ganhou esse sentido, e nós somos induzidos a agir com hipocrisia na nossa vida. Nós somos levados, desde o momento em que nós nascemos, desde o momento em que nós passamos a crescer, porque se o nosso filho, ele fala assim, mãe, tem um vídeo que a Loura ri muito do TikTok, que a criança fala assim, olha, eu não gosto de você. Aí a mãe fala assim, filha, aí ela fala, tá bom, eu te amo sim, mas eu não quero que você venha aqui, porque você, aliás, vem sim, porque você, mais bonitinha, lindinha, você que machuca as minhas bonecas, que me empurra. Aí a criança já cresce tendo que fingir sentimentos, a criança já vai crescendo, sendo induzida a viver uma vida de mentiras, de engano, tanto que se você tem no seu ciclo uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que é sincera, se você faz algo para essa pessoa, e essa pessoa fala, e você faz uma comida, e essa pessoa fala assim, não, mas eu não gosto desse prato, pronto, acabou a amizade, porque você não está pronto, nós não estamos prontos para ouvir a verdade. Nós não aceitamos a verdade, por menor que ela seja. Nós não queremos viver a verdade, nós queremos viver aquilo que alimenta o nosso brio, aquilo que alimenta a nossa natureza caída, adâmica. Então, quando a gente ouve essa grande verdade, e a primeira grande verdade que a gente ouve é, você tem que parar de tecer vestes para ti. E tecer vestes é a autojustificação, que você se cobre, como quem diz, eu posso por mim mesmo alcançar a salvação. Aí você me fala assim, não, Márcio, mas eu não penso isso não. Pensa, você pode não compreender que pensa. Aí a gente vive a ignorância sobre o conhecimento de nós mesmos. Gostou? O Sérgio, outro dia, ele falou a ignorância do não conhecimento próprio. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, que coisa profunda. A gente não conhece, a gente não reconhece que a gente não se conhece. Obrigado. A gente não reconhece que a gente não se conhece. E quando a gente parte agora a ouvir as verdades sobre o Cristo de Deus, que a gente precisa se despir de todo eu, que Ele é suficiente, que não há nada em nós que possa trazer salvação, não há nada em nós que possa colaborar para que a graça de Deus ela se faça eficaz. Calma, Márcio, você está falando que não tem nada que eu possa fazer? Calma, vamos devagar. A gente vai chegar na autorresponsabilidade, a gente vai chegar no momento em que você ouve o Evangelho, e você tem que dar ouvidos ao Evangelho e fazer com que isso seja gerado no teu coração. Sim, calma. O que eu estou dizendo é que tudo que Cristo tinha para fazer, Ele fez. Agora cabe a nós ser objeto dessa mudança, dessa redenção. E sim, aí os irmãos entraram em contato conosco e começamos. Foi muito difícil, porque a gente começou por e-mail. Aí o pastor falou, olha, vamos abrir um e-mail no Gmail, todo mundo agora, Márcio Almeida, de volta palavra, @gmail.com, Josué Argolo, de volta palavra, Josué Argolo, de volta palavra, @gmail.com. E assim foi cada irmão, e começamos o projeto, muitos irmãos entraram em contato.
e tentamos da melhor maneira possível, mas aí os irmãos mandavam aquelas dúvidas, a gente dividia vídeo em 4 partes, em 3 partes do querigma, e mandava para os irmãos, aí a gente ia debater aquilo dali, e assim começou dessa forma, mas a gente viu que não rendia, então vamos avançar para outra forma, aí fomos criando mecanismos para poder aproximar, para poder ter comunhão, esse mecanismo, essa plataforma que tem a finalidade de trazer proximidade, comunhão, ouvir os irmãos, saber a necessidade do coração de cada um, saber qual é a realidade de cada um em suas respectivas cidades, e assim fomos avançando, aí avançamos de outra forma, e fomos, enfim, para o WhatsApp. Quando nós chegamos no WhatsApp, aí nós começamos verdadeiramente a conhecer os irmãos. Viajamos, fomos para São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pitanga, Paraná, e assim foi, e começamos essa lida, esse trabalho eu entendo uma palavra, ele é pesado por você remar contra a maré, mas esse peso é contra o engano, nunca contra as vidas, porque quando a gente enxerga essas vidas sendo transformadas, edificadas, sendo moldadas pelo Cordeiro de Deus, nossa, quando a gente vê isso daí, esse trabalho que é árduo, que precisa de tantas mãos colocando a mão no arado, tantas pessoas, tantos colaboradores, hoje eu vejo aqui muitos que estão aqui dedicados a isso. E esses irmãos agora abraçam essa visão de pregar o Evangelho, de levar essa verdade adiante. Até que hoje nós chegamos no primeiro culto, na primeira reunião presencial do Sem Fronteiras. De modo que nós vamos avançar. Depois eu imagino aqui um irmão de outro estado entrando aqui com a gente virtualmente. Irmão, hoje você traz um louvor para a gente vai entrar virtualmente, enquanto que o irmão que está acompanhando virtualmente vai ver essa pessoa que está em outra cidade, porque esse Sem Fronteiras, ele não é uma fronteira que vai, é uma fronteira que vai e vem como uma troca de experiências em Cristo, como uma troca dessa graça que é comum a todo o corpo de Cristo. E nós fizemos isso como desbravadores, nós desbravamos, lutamos contra um sistema, e temos lutado contra o sistema, porque há algo que move o nosso coração, o coração de cada irmão que está aqui. Mas você está se exaltando? Não, pelo contrário, eu estou dizendo que Cristo é tudo, é Ele, isso provém dEle, e somente a partir do momento em que a gente começa a dar ouvidos ao Cordeiro, quando a gente pega as Escrituras e a gente lê quem é o Cristo de Deus, e decide viver esse Cristo, parar de viver o eu, parar de lutar por algo que você precisa aparecer, que você precisa ser, aí você fala assim: Senhor, eu quero me esvaziar de mim, porque esse é o Cristo, esse é o amor que eu quero experimentar, essa é a graça que eu quero experimentar. E nós voltamos agora os nossos olhos para aquilo que é fundamental, que é o que fala aqui em Efésios 2, que fala: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois família de Deus. Pensa comigo, você está dentro de uma casa. Dentro da sua casa, aquelas pessoas que têm o mesmo pai e a mesma mãe, eles são o quê? Irmãos. Nossa, Márcio, que bobagem você falar isso. Será que é bobagem? Será que é bobagem? Porque quando a gente entende a nossa filiação em Deus, por que então a gente não consegue enxergar o nosso irmão como um irmão de verdade? Se isso for bobagem, por que vivemos como bobos? Se isso é bobagem, por que vivemos ainda tão infantilmente, achando que as pessoas que estão ao nosso redor, ou aquelas que também não estão, não são os nossos irmãos? Porque quando Cristo fala que nós somos todos parte do mesmo pão, olha, que coisa linda! Isso precisa ser compreendido como a unidade que nós temos em Cristo. Por que esse fio de cabelo, vocês não estão vendo, mas tem fio de cabelo curtinho aqui, e o dedinho do pé são parte do mesmo corpo?
são parte do mesmo corpo, porque há algo que os une. Há carne, ossos, juntas, medula, o que mais? Sangue, célula, os sistemas, tem vários sistemas no nosso corpo, límbico, nervoso, digestório, excretório, seja o que for, tem várias coisas que nos tornam um. E por que então que a gente consegue conceber o cabelo e o dedinho do pé como parte do mesmo corpo e não consegue compreender o nosso próximo como sendo também parte do mesmo corpo que é Cristo? É porque você não vê o que os une? É porque você não consegue conceber ainda na sua mente e no seu coração que todos nós somos ligados em natureza e em essência àquele que é o autor da vida, àquele que é o Pai de todos nós, aquele que é o Senhor de toda a criação? Será que não é isso? Será que a gente não consegue enxergar? Porque a gente ainda olha para o espelho e a gente consegue ver apenas eu. Tem uma música do Legião Urbana, Índios, que ele fala assim: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Engraçado, pensa comigo. Quando você olha no espelho, o que você vê? Você vê o mundo ou você vê você? Tão profundo, né? Profundo, pesado, doído. Porque a gente se deparar com o nosso eu, o mundo doente somos nós, carecedores dessa graça de Cristo, desse amor de Cristo. Meu irmão, eu assisti 5 vídeos hoje que eu recebi. Os idosos, eu não vou entrar em política, não vou. Eu me recuso a entrar em assunto político. Mas vídeos de idosos que estavam achando que estavam tomando vacina, e a vacina vazia. A vacina voltava cheia em alguns. Maldade. Você não se dói de como se encontra o mundo? Você não sente no coração quando você vê padrasto que estupra enteada? Quando você vê pai que estupra filha, avô que faz o mal com criança? Quando você vê o vizinho roubando o vizinho, quando você vê aqueles que deveriam salvar, aqueles que estão matando, ou aqueles que deveriam gerar salvação, estão pisando na cabeça de pessoas. Meus irmãos, isso não dói no seu coração? Nós precisamos nos levantar como um, nós precisamos nos levantar como corpo. Márcio, você está nos chamando para a guerra? Estou. Mas a guerra é a mesma aquela que foi pregada por Cristo. Pedro, guarda a tua espada. Que tantos homens na humanidade compreenderam que o que vence esse mundo perverso, esse mundo maligno, é o amor. E esse amor, ele precisa ser propagado. O intuito nosso dessas nossas reuniões é demonstrar o Cristo de Deus, aquele que é o puro amor, aquele de quem o amor não tem como se dissociar, porque você não tem como tirar o amor do amor. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Você não tem como dissociar o amor do amor. Você não tem como dissociar a vida da vida. Porque senão ele se torna sem existência. E Cristo, ele é autoexistente, ele não precisa, ele não teve nenhum criador, ele é antes que todas as coisas fossem. E quando a gente fala, tendo lido essa passagem, que ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos, a gente precisa entender o que os apóstolos nos falam. O que os apóstolos nos falam? Mas é ministério apostólico porque tem apóstolo? Para de besteira. Não temos apóstolos. Aliás, temos apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro, que nos legaram as escritas do Novo Testamento, por meio de cartas, por meio de textos maravilhosos, para nos mostrar quem é o Cristo de Deus. Esses são os nossos apóstolos. E 1 João 1, de 1 a 4, João ele fala assim:
Eu achei tão interessante, eu falando com os irmãos ontem da Bahia, e eu ministrei sobre essa passagem de 1 João, que é o que está fervendo o meu coração. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Olha só, meu irmão, se eu falo assim, eu vi com o quê? Com o pé? Eu vi com a mão? Eu vi com o olho do Yanderson, é isso? A gente, aqui não tem palavras inúteis, palavras vãs. João, ele fala assim, vimos com os nossos próprios olhos. Parece redundante, mas não é não. Quando ele fala, vimos com os nossos próprios olhos, ele simplesmente está botando uma exaltação naquilo que ele está afirmando, dizendo, olha, não foi ninguém que contou, mas não foi ninguém que contou mesmo, porque eu vi acerca de quem? Aí ele continua, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha o tanto que ele mostra que aquilo é experiencial, o tanto que ele demonstra que aquilo dali não veio de algo contado, mas veio de uma experiência pessoal que eles tiveram com o Cristo de Deus. Porque ele fala, com respeito ao verbo da vida. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler e entender. Aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós pegamos, nossos olhos viram, aquilo que nós abraçamos, aquilo que nós estivemos perto e que nós enxergamos sobre a vida. Quem é a vida a que ele se refere? E ele fala, isso daí nós temos, o que nós temos visto e ouvido, nós anunciamos a vocês com uma finalidade. Qual é a finalidade? Para que, lá no 3, vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Meus irmãos, se você quer ter comunhão com aqueles que tiveram comunhão com Cristo, vocês precisam passar a ouvir os apóstolos. Quando estava ali no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias, Cristo, Pedro, ele olha para aquelas 3 figuras e fala assim, Senhor, que maravilha, olha que coisa linda, olha que coisa tão profunda, eu estou aqui com a lei, os profetas e a graça. Vamos fazer uma tenda, vamos fazer uma habitação. A habitação, ela representa nas Escrituras a presença daquele, a constância da presença daquele que está ali. Tanto que, quando Moisés, no deserto, falava assim, faça uma tenda para Deus. Ai, Deus precisa de tenda? Isso é humano, é para compreensão humana. E ali, o que ele fazia? Ele quis fazer, ele falou, vamos fazer uma tenda para cada um. Aí a Escritura diz assim, antes que ele concluísse o que estava falando, veio a voz de Deus e falou assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouvi é imperativo afirmativo. Ele fala assim, dai ouvidos a este. E então ali some a lei e somem os profetas. Agora nós temos uma nova era, a era do Cordeiro, a era do Cristo de Deus. E quando nós, sem fronteiras, quando nós, Ministério Apostólico de Volta à Palavra, compreendemos que o que importa é Cristo, por amor a esse Evangelho, nós agora queremos levar essa palavra. Nós precisamos levar essa palavra. Porque esse mundo perdido, esse mundo doente, que tantas pessoas praticando tantos males, elas precisam agora ser chocadas com a verdade. E como que você choca? Como que você vence o mal? É com o mal? Você detona uma guerra, eu não estou falando deflagra uma guerra, estou falando dar fim numa guerra, com guerra? Ou você vence o ódio com amor? É por isso que a Escritura eu acho que se a Escritura fosse falada, ela ia falar assim, cansei de falar, porque é tanto repetido, falando assim, só importa Cristo, é Cristo que nos importa. Importa que o Cristo de Deus seja exaltado. Importa que Cristo...
E o engraçado, que esse Cristo que importa, ele falava assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. E ele demonstrou todo o amor do Pai. E nós queremos ter comunhão, assim como os apóstolos, com cada irmão que ouve essa palavra, que há de ouvir essa palavra, que há de ouvir essas verdades que nós estamos lutando. Eu posso falar dessa forma, lutando contra sistemas, contra dogmas, contra o engano, porque as mentes estão, entendam, por favor, as mentes estão cauterizadas, porque desde criança nós fomos ensinados a mostrar aquilo que nós não somos, a fazer aquilo que nós não queremos fazer para satisfazer. Até o adolescente, quando chega em determinada idade para a aceitação do seu grupo, ele faz aquilo que precisa fazer para ser aceito. E nós crescemos vestindo essa nossa fantasia. Nós crescemos vestindo esse mesmo engano e assim nós morremos. Mas é necessário, existe uma salvação para isso. Existe um ponto na nossa vida que ele vai trazer essa transformação, que você vai passar a ser você. Não, você não vai passar a ser você, você vai passar a se reconhecer você, para que você queira morrer e Cristo venha a nascer. Você agora vai olhar para você, eu vou usar a expressão que eu sempre uso, nu, diante do espelho com a luz acesa, se enxergando, sem engano, sem maquiagem, sem máscara, sem vestimentas. Você vai se enxergar como você é. E agora você vai falar, Senhor, eu careço da tua graça, eu careço da sua misericórdia e eu careço do seu amor. Rodolfo, vai se colocando aqui do meu lado, meu irmão, por favor. Então, diante disso, essa primeira reunião presencial do Sem Fronteiras, fica nosso convite para cada irmão que nos acompanha, fica a nossa destra estendida, assim como os apóstolos fizeram com cada um de nós. Cada um de nós, vocês, nós queremos, como portadores dessa verdade. Mas a verdade é do DEVAP, para com isso. Limpa o coração, começa limpando o coração. A verdade é de Cristo. A verdade, ela é imutável, ela não tem uma denominação, ela não está presa no tempo, ela não está presa nos enganos humanos, ela não está limitada geograficamente, ela não está limitada historicamente. A verdade é Cristo. E esse é o Cristo de Deus que nos une e nos torna um. Amém?